Saudações artísticas, é isso aí, meu nome é André Luiz Pequim e você está no podcast Na Bandeja, o seu podcast de bonsai e tantas outras coisas mais que falaremos por aqui. Então vamos para essa segunda temporada com mais um episódio, contando com os nossos apoiadores, parceiros e só tem galera da pesada, viu? Bonsai Arte Viva, escola, viveiro e loja de bonsai em Jundiaí, São Paulo. Também atende online pelo site. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de conhecer. PP Display Bonsai, grande artista que temos no meio do bonsai, que faz mesas de excelentíssima qualidade para você expor o seu bonsai em alto nível, viu? No fino da bola. Sérgio Onodera, grande referência e ceramista com vasos que são verdadeiramente uma escultura, meu amigo. Então, se eu fosse você, conferiria o trabalho dele. Se não conhece ainda, tá perdendo, viu? Grande ceramista com grandes vasos. E aí, tá vendo o nível dos apoiadores? Não tá fraco não, hein, meu amigo? Quem diria? Mas antes da gente começar esse episódio, eu queria pedir para você dar aquela tesourada no like, aquela fertilizada no botão de se inscrever e monta aquela composição massa aí no botão de compartilhar nos grupos de bonsai e para mais pessoas que gostam desse nosso universo. Vamos nessa! Saudações artísticas, galera! Vamos então para esse episódio, né? Totalmente cerâmico, tá? E foi um pedido de vocês aí, né? A gente abriu uma caixinha de perguntas, né? Lá no Instagram. Se você não me segue, segue lá, @pequim_arte. No Instagram a gente sempre abre algumas caixas de perguntas lá, né? E você pode mandar a sua pergunta quando tiver esse tipo de atividade por lá. Sua pergunta pode ser selecionada, enfim, a gente traz aqui para o podcast. A gente abriu uma caixinha lá do Pergunte ao Ceramista. E aí eu chamei 2 amigos para colocar eles na fogueira aí, né? Porque vocês capricharam nas perguntas, galera qualificada, boas perguntas. Eu tenho que vai ser um episódio muito instrutivo aí, muito didático, eu acredito, para vocês. Então, quem está na bancada hoje aí para esse episódio, a gente está com o Will Lopes, um grande amigo. Bem-vindo, meu mano. Fala, Pequim. Boa noite. Tudo bem, meu querido? Eu agradeço muito estar aqui com vocês. Um salve aí pro meu amigo Marcos. Agradeço aí, tá compondo essa bancada. Massa. E o Marcos, o Marcão, que vocês já assistiram um episódio aí com ele, né? Ele também está na bancada aí. Bem-vindo ao episódio, meu mano. Valeu, Pequim. Muito obrigado. Um abraço pro Will aí também. E para todo mundo que estiver ouvindo a gente, sabe-se lá quando aí, né? Massa, exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, bem assim. Muito bom, muito bom. Assim, olha, as perguntas foram feitas pelo Instagram, como eu falei, né? E assim, foram perguntas que algumas foram repetidas várias vezes. Isso é legal porque ajuda muitas vezes a gente também entender o que a galera mais tem dúvida. E essa primeira pergunta foi a que eu mais recebi. Foi a número 1, né? Claro, não exatamente dessa forma, mas várias perguntas muito nessa direção, né? Então, a pergunta é a seguinte: o que define um bom vaso de bonsai? Will, fica à vontade, meu amigo. Cara, eu acredito que o que define um bom vaso de bonsai seja um bom acabamento, né? Esse vaso ele tem que ter uma boa queima. E boa queima, assim, eu não falo nem de temperatura alta ou baixa, né? Porque vão ter vários artistas que brincam de todas as formas, assim, tanto na alta quanto na baixa, mas
acredito que ele tem que ter um bom furo de drenagem, né? Uma boa estrutura para amarração. Massa. Mas como Acredito a que pessoa, seja como o isso. cara poderia identificar o que seria um bom furo de drenagem? Um furo maior, assim, né? Que ele não seja aqueles furinhos pequenos que você bate o olho e já sabe que ele vai compactar com os anos, né? Porque aquela árvore ele vai ficar ali naquele vaso, às vezes, o correto seria 1 ano, né? 2, dependendo da espécie, mas pode ser que ele fique 3 anos ou até mais, dependendo da pessoa. Então, esse furo ele tem que drenar essa água por todo esse tempo, entendeu? Ele tem que acompanhar essa planta. Então, acredito que um bom furo de drenagem é aquele que você bate o olho e fala, meu, isso não vai compactar com o tempo, ele não vai impedir que a água escoa aqui, que o ar corra, né, por essas raízes, que essas raízes respirem, né? Um vaso, ele tem que manter ali a vida no solo do bonsai, né? Eu acredito. Boa. Perfeito. Eu adicionaria também, o Will falou aí, tem a questão do acabamento, né? Eu divido assim na questão estética, né? Um vaso, a gente sempre fala que, já ouviu aí muito, que ele é a moldura da arte, né? De uma peça, enfim. Ele é a moldura do bonsai ali, digamos. Então, o que eu vejo? Assim, um vaso que não tem. Não que não possa ter, tá? Para a gente ceramista é muito difícil fazer um vaso que não tenha, que não seja empenado, né? Que não seja torto. Ou, muitas vezes a gente faz ele torto porque é o projeto, mas um vaso que não seja torto, na hora que você vai tirar uma foto fica estranho, né? Coisas que clientes falam, cara, não faz o vaso muito grosso, né? Porque isso fica muito bruto, né? As paredes grossas, principalmente o pessoal de chorrinho. Estética também falando, pés muito extravagantes que não vão combinar com a planta da pessoa, ou pés quando você é muito difícil, né? Quanto mais rebuscado você tenta fazer os pés ali, mais perfeito tem que ficar, porque você pode dar um tiro no pé, muitas vezes fica feio, um pé muito estranho, assim, né? E falando da parte de função mesmo, além do que já falou, dos furos de alambragem, de drenagem, eu mesmo já fiz furos pequenos, porque no começo eu fazia furo grande e estava trincando muito a peça, rachando. Comecei a fazer furos menores, o pessoal falou, cara, isso aqui para o tamanho desse vaso que você está fazendo não tem proporção, os furos são muito pequenos, não vai drenar suficiente, por mais que você fez vários furos, né? A questão da queima já foi dito, né? Não quer dizer que uma queima, como o Will falou, super alta lá, a gente já vai falar daqui a pouco sobre isso, mas não quer dizer que o vaso fica bom. Só para trazer um pouco para a cerâmica de revestimento, que é muito que a gente se baseia aqui no Sul, né? Tem N fatores que, se a gente fosse ver o que é qualidade, né? Dureza, resistência, absorção de água, o desgaste com o tempo, que eles falam resistência à abrasão, né? Essas coisas todas. No vaso de bonsai, ele tem que ser forte, né? Um negócio que vai ficar lá no sol, na chuva, você vai movimentar em cima da bancada, e ele não pode, eu vejo que ele não pode ser muito poroso, salvo se você queira um vaso poroso. O que é um vaso poroso, né? É que ele absorve muita umidade. Muitas vezes é bom para determinado tipo de planta, estágio que você está, mas se ele é muito poroso, ele acaba que juntando muito limo, sabe? O pessoal que ouve aí que tem bonsai já sabe, principalmente se mora no sul aqui, vê bastante limo grudado. Ah, não quer dizer que vai fazer mal, mas fica feio. E por último, assim, esteticamente falando, a questão do esmalte, né? Existem várias patologias que acontecem no esmalte, ali na glasura, como dizem o pessoal mais da área aí, que são uns craquelados, umas trincas e tal, que fica bonito, fica, mas com o tempo é, é, aquilo acaba pegando uma umidade ali e aquelas trincas aparecem mais, né? Então, se a gente for falar de qualidade, são situações que, claro, o vaso não vai quebrar, o vaso não vai deixar de fazer a função para a planta, mas são as diferenças, são coisas que a gente nota, né, e vai atrás de sempre tá melhorando, assim. Massa. Como eu tive um contato ali com a galera que perguntou, né?
Vocês me permitem eu fazer algumas colocações assim, de acordo com o que o pessoal perguntou, né? E das pessoas que perguntou lá foi muito direcionado a um momento assim de comprar, né? Eu vou comprar, mas como é que eu sei que é um bom vaso de bonsai? Talvez uma coisa que pode ajudar é bater, né, galera? Ter aquele. Não bater, bater com. Mas eu digo você, né, sentir aquele som de sino. Então, o vaso ali, você pode deixar ele pendurado pelo dedo, tem que fazer com responsabilidade isso, porque se tu quebrar a peça ali, tu vai ter que pagar, né? Então, mas assim, o som de sino, né, para a pessoa saber se o vaso está quebrado ou não, ajuda, né? É claro que eu acho muito difícil o ceramista, a galera, tudo muito honesto aí que trabalha, se tiver alguma trinca, vão falar, né? Mas talvez pode ser uma curiosidade para alguém, né, cara? Pode estar numa loja grande, né? Pegar o vaso, ver se tem aquele som de sino, pode ajudar, né? Sim. Massa. Eu acho. Alguém quer fazer mais alguma colocação dessa da. Eu ia dizer desse do sino, né? Que ele é bem importante. A gente que é da cerâmica já conhece muitas vezes pelo som, pá, isso é uma temperatura assim, assada, a parede é mais grossa, mais fina, mas eu acho que o principal teste da questão do sino é para ver se ele não está trincado mesmo, né? Que Boa. se você bate nele, o som ele tem que ressoar, né? E ir acabando, assim, ele faz aquele Sim. tem que ir acabando. Se existe Boa. alguma trinca, todo o som vai para aquela trinca. Então ele faz aquele grrr, grrr, ele dá igual uma caixa de Sai som um quando tá som com. xoxo, né? É isso aí. Você bate e É sai isso aquele aí. sonzinho xoxo, não faz aquele som contínuo de sino, né? É isso aí. É isso aí. Eu E sei claro. que o mestre Izumi, ele fazia umas peças, e eu ouvi uma história uma vez que ele foi numa bancadinha e ele verificava as peças molhando o dedo, cara. Porque se a peça for porosa, o seu dedo vai grudar. Tipo, Boa. Isso. se você molha o dedo, encosta na peça e ela for porosa, ele dá uma grudadinha. Boa. Tipo, Exato. O pessoal da cerâmica de revestimento aqui já vai com a língua mesmo. Eles falam, exato, né? o que você quer? Já vão dar uma lambida na peça assim, e eles contam ali se ela é muito porosa ou não. Mas assim, é uma coisa muito técnica, né? Mas as argilas que a gente compra, o fabricante, ele também fala lá o coeficiente de retração, quanto ela vai diminuir quando perder água, e também a porosidade, né? Então, assim, claro que nada é certo nesse mundo, nada é cravado a ferro e fogo, mas dá para ter uma noção também. Sim. E Massa. Você comentou. a Perdão, pode falar. peça, quando ela é de alta, você vai saber também. Você vai bater o olho, ela vai estar muito sintetizada, né? Só de você vai pegar ali, você vai ver o peso, tem como você saber ali já no primeiro momento se é uma peça mais de alta, se ela é mais de baixa, né? Isso, e Massa. também, claro, né, acompanhar o ceramista, né, se ele tiver Instagram, ou questionar ele, como é seu processo aí e tal, né, a massa que você usa, argila, porcelana, é grès, sabe, perguntar algumas coisas assim, e até para ver o processo, né, o ceramista vai falar bem tranquilo, principalmente se for a primeira compra, né, vai falar tudo que assim, rapidamente o que envolve, então a pessoa já vai pegar, já vai entender ali certinho o processo, né? Bem tranquilo, assim. Massa. Você comentou, Marcão, sobre não ser um vaso e tal, muito grosso e tal, e você comentou especificamente ali, principalmente para o chorrim, né? É legal também falar para a galera assim, um vaso de chorrim muito grosso, você perde espaço interno, né? E Perfeito. normalmente o chorrim você já vai trabalhar com pouco espaço ali, porque você vai buscar proporção. Então, ele não, claro, não vai ser uma casca de ovo, mas ele não vai ser tão grosso assim para que você consiga otimizar melhor aquela parte interna, né? Isso é uma das coisas que pode ajudar bastante, né?
no uso do display também, não ficar um trabalho pesado, né? Porque uma argila, né, que talvez não dê essa oportunidade de fazer um trabalho né, menor, com a parede mais fina, talvez não seja não seria um bom vaso para chorrinha, a gente poderia dizer, né? Mas um vaso grosso para uma árvore grande, show, né? Um vaso grande, grosso, beleza. Mas foi mais específico para o chorrinho, né, que tu falou. Exatamente. Que o pessoal do chorrinho, ele é um pessoal já beirando aí o profissional, enfim, né? O pessoal que já estudou, já quer ir para essa área, então eles têm natural, né? Um nível de exigência maior. E a grossura do vaso é uma questão bem importante, como você mesmo citou, né? Então, para eles, fatores de qualidade fundamentais são, claro, além da delicadeza do vaso, de todo aquele universo exclusivo do chorrim, né? Um fator importantíssimo é a grossura das paredes mesmo, né? Então existem N formas aí de você fazer um vaso super resistente com uma parede fina, né? Então isso são coisas que quando a gente vai fazer para chorrim já usa um determinado tipo de material que sabe que tem que ser fininho, tem que ter pés delicados e enfim, uma série de atributos aí. Mas, pô, tu tocou num ponto muito maneiro, né, cara? Porque o chorrinho, ele é um conceito, né? Pensando nisso, tem até quem não assistiu ainda, corre lá na primeira temporada e assiste o episódio com o Ibirá lá sobre o chorrinho, que foi muito massa, né? E lá é falado isso, né? Sobre o conceito do chorrinho, não necessariamente uma medida em centímetros. Então existe um conceito por trás disso, e um vaso de chorrinho ele precisa soar delicado, como você falou, né? Ele precisa cooperar com o conceito, né, que o chorrinho traz em si ali. Muito massa isso, muito massa. Show, isso mesmo, cara. Show. Próxima pergunta, então. Como posso saber que estou comprando uma boa peça? Só que aqui agora é no geral, tá? A pessoa perguntou para mim, mas linkado ao utilitário, né? Porque ouviu falar de um lance de chumbo e tal, e aí ficou com receio. Mas como é que eu vou saber se... E aí, o que vocês diriam? Normalmente a peça que tem chumbo são peças de baixa temperatura, né? E em questão assim de uso, ela só é ruim se você tá falando de utilitário mesmo, para você colocar algo para comer, para beber, porque essa peça ela vai no micro-ondas, né? Muitas vezes ela vai no forno. E então, assim, o chumbo ele atrapalha nessa situação. Se tratando de uma peça decorativa, né? Peças decorativas, peça para bonsai, eu não sei assim até que ponto ela é prejudicial para a planta. Eu acredito que não tenha nada que prejudique. Acho que a planta fica até mais bombada, né? Se pegar um pouquinho de chumbo. Zoeira. É uma boa colocação, né? O chumbo, o pessoal usa muito para em baixa temperatura fazer brilhar bem o esmalte, não deixar ele gritar, né? Que são aqueles craquelamentos. Falando com esse pessoal do sul aqui que formula muita frita, esmalte, envia para o mundo todo e tal, quando eu fui conversar com eles sobre metais pesados, né, o chumbo é um deles, que tem na massa também, tem nos esmaltes, eles falaram assim, cara, isso daria uma tese de doutorado se a gente fosse conversar. Eles dizem que nos esmaltes existem vários tipos de metais pesados, né, que fazem mal para qualquer tipo de ser vivo. Só que existem concentrações muito pequenas, né, pequeníssimas assim e tal. O chumbo ele é bastante em voga assim, porque a gente sabe o que acontece com o ser humano, tipo assim, se ele se contaminar com chumbo e tal, e principalmente peça utilitária, que você vai ficar ali micro-ondas comendo e direto. Mas assim, o metal pesado ele tá numa concentração muito pequena mesmo, na cerâmica, né? Principalmente para a gente que manipula as peças, né? Aquela poeira do esmalte, quando a gente
lixe uma peça ou a poeira da cerâmica e tal. Existe uma série de metais pesados ali que a muito, muito longo prazo, essa quantidade pequena pode nos fazer mal, né? Mas falando de peça utilitária, como o Will bem colocou, é importante sempre, né, quando você vai comprar, se não for de uma pessoa que já tem um know-how e tal, você questionar, né? Olha, o material que você usa aí é material livre de chumbo, de metais pesados, né? Porque isso sempre tem na embalagem dos esmaltes, por exemplo, né? Assim, serve para utilitários, não serve para utilitários, né? Nos fornecedores de matéria-prima. Então já tem esse cuidado. Antigamente não tinha muito, tá? Era uma coisa meio deliberada, assim. Pelo menos da nossa região aqui, de tudo que eu estudei nessa questão de metal pesado. Boa, boa. É isso, Massa. né? Hoje eu conversei com um amigo ceramista e ele me colocou exatamente esse ponto. O metal pesado, né, o chumbo no caso, ele é prejudicial para gente que é ceramista mesmo, artista ceramista, porque se você não tem um forno num lugar aberto, você fica cheirando esse vapor, né, que sobe, você fica manuseando essa poeira de esmalte. Então, assim, ele é mais prejudicial mesmo para gente que está trabalhando ali todo dia com isso, a longo prazo, assim. Perfeito, Boa, isso aí. boa. Terceira pergunta. Vaso de cerâmica faz diferença mesmo para a planta? Eu acho que é só status. E aí? É, essa aí, cara, essa aí é muito louco, tá? Porque se a gente só quisesse vender, a gente ia dizer, não, cara, faz muita diferença, só tem que ser de cerâmica. Então, assim, a gente vê que a cerâmica tá não só no bonsai, mas ela é uma arte muito antiga, né? Que é decorativa, enfim, é uma arte. Então, foi usado a cerâmica para o bonsai também, né? O que a gente sabe do que estudamos, né? Uma cerâmica, ela já não é esmaltada, né? Ela não é vidrada ali por dentro, justamente para ter um pouquinho de absorção de água, para as raízes se fixarem nas bordas internas do vaso, para que haja uma troca ali, né? Bata vento. Atiônica, né? Também. Isso, Uhum. também. Para que bata vento e seque, ajude a secar esse excesso, né? E principalmente também uma coisa que eu sempre ouvi, que é a questão da temperatura das raízes, né? Você manter as raízes numa temperatura ideal, porque a cerâmica está sempre geladinha, digamos assim, né? Então, eu tenho bonsai há muito tempo, eu sempre tive bonsai assim, nunca fui um profissional, nunca consegui, nunca parei também para comparar, sabe? Por exemplo, botar uma planta, duas plantas, né? Sei lá, dois pré-bonsai de mesma espécie, pegos na mesma época, num vaso, enfim, num vaso de plástico e num vaso de cerâmica, usar a mesma rega, a mesma adubação durante anos e anos e ver essa comparação. Nunca fiz isso, tá? Então não sei dizer assim, a longo prazo o que aconteceria, né? Certo. Eu acredito que o vaso de cerâmica ele tem ali uma função absurda, né? Que se você for comparar um vaso de plástico, que às vezes a gente usa no treinamento, ele é hiper. As paredes ali dele não tem nada, né? Só plástico. Então essas raízes elas não vão respirar. A questão de temperatura vai pegar realmente muito mais temperatura, né? Ela vai reter essa temperatura. E querendo ou não, o vaso ele respira junto com a planta, né? Principalmente se for uma planta que está em treinamento e você sempre manter ela ali, já começa com um vaso que seja de baixa temperatura mesmo, para você ir treinando ela desde sempre, né? Até onde eu entendo assim e pesquisei, isso ajuda muito no desenvolvimento do seu bonsai com o passar dos anos, né? Massa. A gente tem a opção ali de olhar para um senso artístico, assim, por mais que pareça poético, né? Mas a gente está falando de artes que se completam, né? Então, eu acho que
Não é um olhar tão saudável pensar só no status. É claro, quando você passa uma árvore sua que está em treino, né, há muito tempo, e você passa para o vaso, aquilo mexe com a gente, aquilo dá uma satisfação. A gente tem a oportunidade de desfrutar disso, né? Mas não sei se é pelo lado do status em si. Acredito que não tenha muito isso, não, né? Mas você pode plantar aí outras coisas, como o pessoal faz, né, fazem aquelas lajes, tem o suiban, né, para um bosque, por exemplo, que você queira montar, não necessariamente é somente o vaso, e hoje tem uma galera trabalhando com alguns outros materiais aí, né, mas uma coisa interessante, eu também nunca medi no plástico isso, né, mas quando a gente normalmente passa para o vaso de cerâmica, já está num espaço mais reduzido. Então, todo o pan de raízes ali, né, todo o torrão, tem uma área de contato muito maior com a cerâmica e num espaço reduzido. Então, se tratando desse ponto numa árvore que está em cultivo de sol pleno, por exemplo, ela vai ter uma temperatura elevada ali de raízes, né? Assim como se é uma planta de alguém que está num frio muito alto, também vai ter, a cerâmica vai acompanhar essa ambiência, né? Tanto para o calor quanto para o frio. Se tratando de um estágio final da árvore, isso é bom, porque no estágio final da árvore você não quer um desenvolvimento da árvore num ritmo acelerado. Então, o ideal para um crescimento radicular são 20 graus. Se você tem mais do que 20 graus ou menos do que 20 graus para os dois extremos, você tem uma diminuição do crescimento radicular. E isso é bom. Por isso que o vaso de cerâmica e, né, já dentro de uma proporção, num estágio final, ele também vai cooperar com isso, porque esse acompanhamento da cerâmica em relação à temperatura está totalmente de acordo com o que a gente quer num estágio final, né? Então tem essa diferença. A gente falou da troca catiônica, por exemplo, que também acontece ali no vaso, né? É uma cerâmica, vai ter troca ali, né? Então a parede interna do vaso, assim como favorece as raízes de se fixarem ali, se o vaso não for completamente esmaltado, ou se ele for esmaltado, vai ter uma maior respiração pelo fundo. Se ele for esmaltado, vai ter menos, né, pelas laterais. Tem isso também, né? Mas tratando de um vaso que não tenha esmalte, você vai ter uma respiração melhor ali. Tem essa questão térmica, troca catiônica e tudo mais que a galera falou. Então, não acho que é uma questão do status, não, né? Acho que a gente pode ter um olhar cientificamente isso coopera, mas a gente também pode ter um olhar ali mais brando e mais desfrutar essa etapa que é tão massa, né, do vaso de cerâmica. Normalmente os vasos de cerâmica da galera é feito cada um com seu processo, cada ceramista com as suas cores, né, com resultados diferentes. Então você teria a oportunidade de pegar esse vaso que você está comprando peças únicas ali ou peças com uma assinatura muito específica e vincular isso a uma história que essa árvore já tem contigo. Então, tem muito mais uma questão filosófica ali, né, de desfrutar desse momento também, do que status, né, na minha opinião. O que vocês acham? Eu acho que deu aula, né, Pequim? É isso mesmo, cara. Massa. O status, ele não deixa de existir depois. O status, não digo nem status, né, mas a satisfação, né? Igual você se arrumar para sair com a esposa, enfim, para algum lugar, né? Você não. E a sua planta tá bonita, você trabalhou anos e anos, você vai colocar né, como você falou, na arte de outra pessoa ali, vai fazer essa simbiose, né? Então, digamos que dentre todos esses fatores que são é,
bons para a planta, né, para o desenvolvimento dela, por conta da cerâmica, talvez, não, acho que trocaria a palavra status, mas a satisfação, né, em você colocar num vaso assim, né? Então, tem essa parte também que você falou ali no comecinho, que é bem importante, muda a concepção quando você bota num vaso de cerâmica, né? Cara, total, total. Massa. Vamos lá, quarta pergunta, então. Começa você, Marcão. Por que é tão difícil achar vaso grande? Salva nós. Olha aí. Por que vocês não faz planta pequena, cara? Ah, cara, Boa. isso dá um podcast só disso, cara, mas vamos lá. Porque vamos falar primeiro de limitações, né? Limitação do ceramista. Um vaso grande, ele é grande. Então, você gasta muita argila para você fazer, se você for fazer no torno, por exemplo, né? Um vaso redondo. Ele é grandão, você gasta uma força, você tem que amassar aquela massa 10, 15, 20 quilos. Depois, você tem que virar aquilo e dando os acabamentos. É difícil sozinho. Depois, você tem que colocar isso no forno, né? E um forno para cerâmica hoje, dados atualizados de ontem, tá? Um forno de 70 centímetros por 70 centímetros por 1,20 de altura, né? Você tem uma área útil de 60 ali internamente, daí, porque tem que sobrar dos lados. Ele está em torno de R$ 45.000, né? E vaso grande, geralmente, quando o pessoal quer assim, de 50 para cima, né? Então, é um investimento muito grande e nem todo mundo tem forno desse tamanho, né? Então, o forno é um problema. E daí, quando entra na parte de queima mesmo, de fazer o vaso, né? De você ter que colocar 4 vasos para um dar certo, porque quanto maior o vaso, maior a parede, então mais grossa tem que ser a parede, né? Então pode ficar ar ali dentro, vem a temperatura, o vaso empena mais fácil porque ele é pesado, sabe? Uma série de coisas, mas deixar para o Will aí também, que ele também deve sofrer com isso, com certeza. Ah, Marcão, é como você colocou aí mesmo, né? O mais difícil que eu vejo de encontrar um vaso grande hoje no mercado é a dificuldade mesmo de você ter uma peça final. Que ele é um vaso, quanto maior o vaso, maior a chance dele empenar, maior a chance dele estourar na queima. Então, assim, o pessoal tem muito mais prejuízo com essa peça. Isso, você Fora, tocou num ponto bem importante, cara, a questão comercial de se fazer um vaso, né? É pro ceramista, né? sim, ele é muito difícil de fazer, né? Às vezes você vai ficar um baita tempo ali trabalhando com isso para no fim das contas você queimar 4 peças e salvar uma. Tipo, pode ser que você perca, Nossa. você vai perder tudo ali e vai ficar com uma peça final. Então, assim, é muito Sim, difícil mesmo você trabalhar com peças grandes, né? Porque a aí gente, você tem que acertar esse tamanho da parede, que não fica nem muito grosseiro, mas também não pode ficar muito fino, porque durante ali a queima, quando a peça está incandescente, essa peça, ela fica... eu não sei nem se a palavra é maleável, né? Mas eu sei que ela mexe, assim, chega a mexer, então é onde ela empena, ela entorta, né? Então a dificuldade realmente é muito grande você fazer uma peça muito grande. é isso mesmo. A gente aqui faz e já fez peças acima de 50 centímetros e até para o pessoal, para os clientes, né, que ouvem assim, para os futuros clientes, enfim, todo o pessoal, né? É uma situação de que muitas vezes a gente trabalha, muitas vezes não, né? Uma peça grande você trabalha muito mais horas nela, né? E se você for colocar na ponta do lápis os custos, você tem que vender para você ganhar alguma coisa muito caro, muito caro. Estou falando de uma peça feita totalmente à mão, né? Então a gente encontra vasos grandes hoje no Brasil e fora e tal, sim, mas grande parte deles são feitos eles chamam de slip casting, né, que é de forma, né, que é um processo já mais, um pouco mais industrial, alguns totalmente industriais, né, que é o que a gente começou vários estudos aqui já
temos algumas coisas saindo assim, né? Que é vaso de forma. Você fazer vaso, você vai ter o trabalho de fazer um mesmo, vai queimar ele vai ser a sua matriz e você vai fazer formas depois e fazer ele de uma outra forma. Até no nosso episódio ali, né, Pequim, a gente fala bastante de forma, não vou entrar nesse detalhe agora, mas é um jeito de você encontrar vasos grandes com um preço mais honesto, assim, até melhor para o ceramista, né, fazer isso num processo diferente, porque manualmente é bem difícil mesmo, por tudo isso que falamos. Tá aí, galera, tá aí, ó. Então, ou a gente espera e a gente valoriza isso, né? Pague o que deve ser pago, né? Ou a gente chorinho. É isso aí. Massa. Mas cara, isso, olha só que coisa, né? Então, pelo que vocês falaram sobre o vaso grande, cara, é totalmente inviável, por exemplo, pegar uma encomenda de um vaso grande, Exato. né? Porque numa encomenda você passa um preço X. Se você, que nem o Will falou, se você queima 4 para ter um, tu já era, já passou do prejuízo já, né? Exatamente. Já teve vezes de 10 para fazer um e nenhum dos 10 ficaram ok, Pequim. Já teve vezes de fazer 10, Nossa. cara, 10 vasos grandes, sabe? A produção do mês inteiro, assim. Então, um trinca, outro empena, outro trinca do lado, trinca embaixo. Empenamento geralmente é o que mais acontece, assim. Aí você vende, né? Você vende para o pessoal que compra peças com defeito e tal, ou que não se importa com alguma coisa assim, mas para você como criador daquilo, né? Nós três aqui Uhum. trabalhamos com arte, não, cara, não dá vontade nem de vender, porque você quer uma coisa plena ali, né? Você quer ver lá a árvore do cara não tá trincada, não tá rachada, não tá, né? Então acaba que sendo bem complexo esse processo. Tem como fazer? Tem, tá, pessoal? Tem. E muito em breve no Brasil teremos vasos grandes feitos por ceramistas brasileiros, pode ter certeza. É questão de tempo, tá? De desenvolver a técnica, de pegar uma dificuldade e transformar numa oportunidade, né? Mas Muito ainda bom, Sim, essa é a ideia. muito bom. A galera tá estudando, né? Tá todo mundo se dedicando sim. muito, né, cara? O barro Vamos. também, né? Conta muito. Preparar um barro que vai acompanhar também essa peça, né? Porque a gente vê, pode reparar que peças grandes têm a borda bem grande, porque que é para a peça justamente não empenar mesmo, né? Então tem toda uma técnica para fazer essas peças grandes. Boa, Exatamente. boa. Falando de técnica, assim, para a galera ter uma noção, eu fico só imaginando. Conta aí como é que é o trampo de secagem de uma peça dessa. Manda, Will. Bom, eu acredito que você vai ter que, no meu caso aqui, né? Ribeirão é quente pra caramba. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de vir aqui, mas aqui faz 30 graus à noite. Então, assim, eu coloco normalmente numa estufinha, que é de plástico, né? E deixo essa peça ali com uma. Eu deixo a estufinha com uma portinha meio aberta e deixo secando por muito tempo, cara. Tipo, mais do que uma quinzena, às vezes. Fica ali, às vezes, até mais que um mês ali para mais. Eu deixo minhas peças secando o mais devagar que eu posso. Porque, assim, se em cima ali a bordinha já secou e o fundo ele ainda tá úmido, essa peça vai trincar, entendeu? Essa secagem ela tem que ser exatamente igual, tem que acompanhar ali, então você tem que controlar isso bem. Perfeito. Se aí é quente, aqui é temperamental, né? No sul, aqui em Santa Catarina, a gente tem num dia as 4 estações, né? À noite a gente se cobre para dormir e durante o dia liga o ar condicionado porque está morrendo de calor, né? Então, o ateliê, o meu ateliê ali, ele é totalmente fechado, ele fica o tempo todo fechadão, assim, né? Eu tenho um, um, um equipamento que calcula a umidade ali, um relógio ali, e peças grandes, né? Aí acima de 30 centímetros, 35,
A gente fecha em sacos de lixo, assim, né? Sacos esses de 100 litros. Faço a peça, ela dá uma descansadinha. Eu vou lá e fecho ela num saco preto, assim, né? Totalmente fechada. Isso reduz muito a secagem dela, né? Ela vai secando muito que lentamente, né? Então, se for lá e tirar o saco de lixo, assim, o saco tá todo molhado, assim. Então, as peças grandes um mês e meio que ficam fechadas no saco de lixo, assim, sabe? Aí eu vou lá uma vez por semana, abro esse saco, viro a peça, né? Como o Will falou, ela começa a secar mais da borda em cima para baixo, mas o fato de não bater vento, de não bater sol, o ateliê está sempre fechado, isso é importante. Então, eu viro ela, fecho no saco de lixo de novo, avalio se ela não retraiu muito. Geralmente ela tem que ficar calçada, né, para o fundo não abaular, porque é uma peça grande, então ela tem que ficar com espuma embaixo, jornal, enfim. Então, vou ali, avalio e tal, e tudo isso é função, né? 10 vasos ali secando é 1 hora e meia de trabalho toda vez que você vai fazer isso, né? Se não for pedir ajuda de alguém para virar essa peça e tal, porque imagina você quebrar essa peça virando depois tudo feito. Então, vai que secando muito lentamente, muito mesmo. Se você fizer uma peça cerâmica, não importa o tamanho aí, tá? Você pegar ela, nossa, em Ribeirão mesmo, nem sei como é que deve ser. No mesmo dia eu acho que ela explode, né? Você pega uma peça, faz e coloca na bancada ali, deixa ela secando ao natural, já era, né? Se você fez um furo, então nem se fala, ela vai trincar, ela vai empenar toda, porque vai perder água muito rápido, né? Igual você colocar bota uma panela, uma frigideira fervendo e joga uma gota d'água em cima, né? Ela vai tentar expulsar o mais rápido possível, né? Aqui tem dias que eu vou atender alguns ateliês que às vezes eu faço a peça de manhã e eu não vou ter, eu vou voltar só na outra semana para atender esse ateliê, né? Prestando serviço. Então, muitas vezes eu coloco essa peça no sol mesmo. Vou lá, tô torneando uma, vou colocando as outras no sol, chega ali de manhã, né? Tô fazendo essas peças. É hora do almoço, eu já posso dar acabamento, porque já tá no ponto. Cara, isso para nós é inconcebível aqui, cara. Aqui tem vezes que no nosso inverno mesmo, você faz uma peça, pode deixar ela aberta ali na bancada ali, cara, ela fica 1 semana assim, ó. Você vai lá, não dá nem para fazer o acabamento ainda, ela tá toda mole ainda, sabe? Sim. Porque tem vezes que aqui no sul tem um problema que a peça começou a secar, tem dias que são tão úmidos que ela fica úmida de novo, sabe? Ela volta a ficar úmida. Caraca, É, é, eu nunca é vi falar loucura, disso. cara. Ela volta a ficar úmida, sabe? Não, claro, quando você joga água, tá fazendo ela no torno, mas a peça começou a secar, você vê ela ficar no ponto de couro, né? Que é aquele ponto ali que ela tá, parece um chocolate. Aí passa 2 dias com muita umidade, você vê no equipamento ali que a umidade está 80%, você vai, a peça está mais úmida que no dia anterior. Então aquilo ali é um problemaço. Na minha primeira versão do ateliê, era na edícula aberta, assim, e as peças ficavam ao léu, né? Batia o vento à noite e tal. Tinha dia de eu chegar, a peça tá muito menor do que ela era na noite anterior e trincada, rachada, perdia muita peça, secava só de um lado, porque daí o vento batia só numa lateral, sabe? E eu levei um tempo para me ligar que era isso, né? Então, um dos pré-requisitos foi fazer um bunker, né? O ateliê ali é meio que um bunker, assim, para tem até manter a porta fechada, né? Que é para não bater corrente de vento e tal. E cada ateliê Mas, é de um jeito, né? Tipo, aqui na minha casa também, a minha primeira versão de ateliê era numa edícula que é toda cheia de piso, né, mesmo, porcelanato. Então é bem úmido. Depois eu fui para um ateliê mais aberto, assim, onde ele é realmente muito quente. Você faz a peça de manhã, sai para almoçar. Se você não cobra essa peça, depois do almoço você nem consegue dar acabamento mais. Que loucura. Então você perde a peça por causa de uma tarde que você não tampou realmente suas peças ali. que loucura, bicho. Para a galera ter uma noção aí, a gente está falando aí de vaso grande, e você comentou até, Marcão, da dificuldade de manuseio e tal. Cara, quantos quilos de argila, mais ou menos? Fala para a galera aí, vocês usam em peça grande. Ó, a última peça grande que eu fiz aqui, ela tinha
acho uns 50 centímetros, tá? Eu gastei mais ou menos uns 9, 10 quilos de argila para ela. É que, claro, né, a argila ela vai bem úmida, né, para modelagem ali. Quase que 20% disso evapora, vai embora, né, e depois na queima vai mais, né. O vaso vai acabar que ficando ali, que sei lá, 5, 6 quilos. Mas você pagou, você pagou pelos 10 quilos, não importa se aquela água foi embora, né. Sim. Então, é uns 10 quilos de argila, tá? Já fiz vaso maior, daí via plaqueamento, assim, né, que é outro processo, que usei até 15 quilos, assim. Mas aí já fica uma coisa bem inviável para você manusear, sabe? Parede mais grossa e bordas mais grossas, então é bastante coisa. E hoje, só para ter uma ideia, assim, né, o custo de uma argila mediana aí e tal, para a gente, né, chega até a gente aí por volta de R$ 6,50, R$ 7 o quilo. Então você começa a calcular já aí quanto que sai só de matéria-prima, né? Não vamos nem colocar as horas de trabalho, mas só de matéria-prima aí para fazer um vaso. Estou falando um preço médio da argila, né? Boa, boa. Galera, isso é massa para o pessoal ver que não é fácil, né? Fazer, não é, não é porque o pessoal não faz vaso grande, não é mal vontade, é um processo, né? Um processo que está acontecendo e logo, logo vai rolar. Muito bom, Vai sim, cara. Vai sim. muito bom. Vamos lá, quinta pergunta então, hein? Vou aproveitar essa quinta pergunta aqui e avisar vocês que fizeram as perguntas para mim na caixinha lá e depois no direct, porque dependendo da pergunta eu tenho que saber o que vocês estão perguntando, né? Mas eu prometi que ia ser anônimo, beleza? Então, assim, fique à vontade. Eu vou filtrar, é claro, né, as perguntas, né? O pessoal estava perguntando qual é o shampoo que o Will usa. Não vou perguntar isso no podcast, entendeu? Como é que ele Pô, eu consegue tenho. deixar os cabelos Pô, ao léu daquele jeito, né? Não, não dá, né, bicho? me manda no privado depois, né, cara? Então, assim, foi massa, porque a pergunta já começa assim, ó. Não quero polemizar, mas não rola cor exagerada nos vasos? Se eu tiver correto, por que ainda fazem? Abração, desculpa qualquer coisa. Então você, dono da pergunta, já está desculpado, viu? Manda aí, Marcão, Will. vou Ah, mandar. pode. Manda bala. Cara, eu acho que rola tranquilo, né? Se tratando de Brasil, um país tropical, eu acho que rola da gente poder brincar assim, com os vasos coloridos e tal. Se tiver ali dentro de algo que é harmônico, né? Que combina, eu não falo assim, você fazer um vaso, eu não gosto, por exemplo, de vaso aquele verde, né, chamativo, um amarelão assim, mas de repente tem algumas cores que dá para você brincar tranquilamente, um vermelho, um amarelo com vermelho, né? Eu acho que fica bem bonito. O que que você fala, Marcos? Cara, rola muito exagero, cara. Mas assim, é bom demais, cara. É bom demais. Quem aqui, quando era criança, não sonhava em ganhar aquela caixa da Faber-Castell com 30, 40, 50 lápis de cor, cara, né? Então, assim, uma coisa, né? Claro, tô brincando, né, pessoal? Assim, rola bastante mesmo. E principalmente a gente ceramista iniciante, né? A gente testa muito, né? Então a gente compra muito esmalte de N fabricantes, de N cores, né? Muito brilhantes, pouco brilhantes, reativos, que são aquelas loucuras todas que acontecem e tal. E o Will tá aí para confirmar que a gente pode ter 100 anos na cerâmica, a gente nunca vai saber ao certo o que vai acontecer lá dentro do forno depois de aplicar um esmalte. Né? Então, muitas vezes a gente tenta fazer uma peça sóbria até, e algumas vezes sai uma coisa meio além, assim, né? É claro que tem algumas coisas que não tem muito errado, né? Um esmalte de cor sólida, mais mate e tal. Só que veja bem, né? Você tem o poder de criar tanta coisa ali, você faz tanto teste e se torna monótono muitas vezes você ficar fazendo a mesma coisa, né? Pequim, você que desenha, cara, vai dizer, cara.
você gosta de uma cor específica e tal, mas chega a hora que você quer tirar o pé do... Você quer acelerar mesmo e deixa aí, sabe? Então, Sim. o que eu mais gosto é quando o cliente chega assim, cara, eu tenho essa planta e eu tenho ideia da cor. Se falei, cara, que bom, porque daí eu vou seguir uma linha já que você tem e tal, e vou fazer. Então, tem uma parte da pergunta que diz assim, né? Se eu estou certo, como é que é? Por que É, ainda fazem? Cara, porque é bom isso. demais. Sempre tem quem compre, né? Boa, Eu boa. tenho clientes, o Will deve ter, cara, cliente que compra vaso só para colecionar em casa, sem botar Sim. planta, sabe? E tem Então, muito, Exato. né? é, Acaba que todo o bonsaísta vira um pouquinho colecionador de vaso, né? Sim, sem Ele dúvida, vira cara. um pouquinho. Então, assim, mas eu vejo muito por esse lado que a gente vive num país tropical, entendeu? Tipo assim, é um país realmente que a gente tem sol quente, nossas árvores, elas são tem bastante flor, né? Troncos diferentes, bastante coisa diferente. Dá para brincar assim com as cores. Dá para a gente criar a nossa própria linguagem, né? Não acho que tá certo ou errado, não. Acho que rola muito de fazer mesmo. Massa, massa. Isso é legal. Tem a questão comercial, né? Não de maneira pejorativa, não. Digo assim, comercial, que nem vocês falaram mesmo, de fazer, muitas vezes, fazer o vaso pelo vaso, né? E não necessariamente porque nem todo mundo faz peça só por encomenda, já pensando em uma árvore. Às vezes o cara, que nem se falou, o cara se solta, ele vai, vou testar, vou fazer sobreposição de esmalte e tal, e muitas vezes fica à mercê do fogo, que não é controlável, né? E Sim. isso é massa. Esses vasos muitas vezes são aqueles que é difícil reproduzir de novo, né? Eu acho que vai muito disso, assim, da coleção mesmo, né? Eu estava trocando exatamente. uma vez uma ideia com um ceramista, ele falou assim, cara, se eu botar um amarelo brilhante, um azul brilhante, um verde brilhante, eu vou vender, mas se eu fizer um negócio, às vezes, acetinado ali, eu não vou vender. Então, tem também esse lado, às vezes, de buscar um bonsaísta também amador, que está atrás de uma cor, de um brilho a mais, que às vezes, alguém que está fazendo ali para uma exposição e tal, talvez evite de acordo com o projeto. Não que não vá usar, mas talvez evite uma cor, talvez evite alguma coisa muito gritante, né? Se é um conjunto de display ali, tem muitas variantes para o cara combinar uma coisa com a outra. Então, se tu coloca um vaso, um display de chorrinho muito gritante, cara, você prejudica todo o restante ali do trabalho, ou você vai ter que ter todo um display muito gritante, né? Então, assim, tem todas essas coisas, né, que dá para atender. O chorrinho, ó, a gente falando de cor, o chorrinho, se tem uma um conceito, uma vertente, a gente poderia dizer, do bonsai que explora a cor, é o chorrinho, né? Bastante até, né? Exatamente. Exato. Ah, E essa questão que você falou da encomenda, né? É isso, cara. Geralmente, quando a pessoa vem com uma encomenda, ela é um bonsaísta já mais experiente, já tem aí 5 anos ou mais e tal, na arte. Então ele já tem muita referência, né? Geralmente ele quer um vaso até mais terracota, assim, ou só com tons de óxido, né? Aqueles tons mais escuros e tal. Então a gente não se solta na questão do esmalte, porque é uma encomenda e tal, mas não deixa de acontecer umas 2, 3 provas ali em vasinhos menores, em outras coisas para ver como vai ficar. E também tem a questão de, de você se soltar, né? Soltar e fazer. Então, geralmente, o pessoal iniciante compra as peças mais extravagantes, assim, que são lindas por si só, né? Essa é a verdade. Você faz uma simbiose ali de cores e é muito difícil combinar com a planta, né? Tem um amigo aqui no sul que fala que nós temos muitas vezes ótimos vasos em plantas que não são tão ótimas, muitas vezes ótimas plantas que não estão em ótimos vasos, porque muitas vezes não combina, né, uma coisa com a outra, mas eu vejo que é parte do aprendizado.
o ceramista está evoluindo, é normal, a gente começa extravagante, vai diminuindo, vai pegando uma linha, assim como o bonsaísta também, né? Vai pegando a sua cadência, sabendo o que ele quer fazer. Para encerrar o assunto, mas não posso deixar de falar, uma vez eu fiz um vaso de chorrim e eu usei um esmalte que a tradução era ouro de mina, assim, gold mine, assim, um negócio assim, o esmalte, tá, um esmalte importado. Quando eu tirei do forno, parecia uma vaca, aquelas vacas pintadinhas, ou um dálmata, sabe, um cachorro dálmata, assim, sabe, ele todo pintado, assim, eu falei, cara, isso aqui não vai dar nunca, né, o Christian de Ross comprou e ele colocou numa piracanta que ficou simplesmente incrível. Eu Um olhava para vaso aquela... rosado? Não, um vaso num tom amarelo queimado com pintas pretas, assim. Cara, quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, foi eu que fiz esse vaso, bicho. Não pode, cara, não pode. Ficou muito lindo a composição. Só que o vaso separado era uma coisa que, assim, ninguém vai comprar isso. Mas o cara tava à procura daquilo sem eu saber, sem ele saber. Quando ele viu a foto, ele falou, cara, nossa, era isso aqui que eu queria, sabe? Então, claro que na maioria das vezes não é isso que acontece, né? Mas é só um exemplo de que para cada pé tem um sapato, como se diz, né, cara? Boa, boa. É massa, galera. Buscar, se pudesse dar um toque, assim, seria assim, busque um conceito do que você está criando ali na sua árvore, para você escolher o vaso e entenda que também cada artista vai ter uma inclinação para determinado tipo de trabalhos, assim, um com as cores mais vivas, outros não, né? Mas considere o que você pretende comunicar com aquilo que você está criando ali, né? Para você pelo menos ter uma noção de um norte. E aí, nisso tudo aí, você pondera cor ou não, né? Mas é difícil dizer certo ou errado, né, galera? É difícil, é difícil. Na arte, sei lá, né? Eu não uso certo e errado, né? Mas bom, agora eu vou fazer nossa sexta pergunta. Porém, essa sexta pergunta vai ser no segundo bloco desse episódio. E aí você aproveita, deixa o like nesse vídeo que você está vendo aí, dá aquela tesourada aí no botão de compartilhar, uma fertilizada no botão de se inscrever, né? E ajuda o canal, compartilha com mais pessoas para que a gente continue fazendo esse podcast, esses episódios, essas interações aí cada vez mais, beleza? Então, até a próxima, galera!